Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na última segunda-feira, o Palmeiras encarou o Inter de Miami e cravou sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes após empate de 2-2 diante da equipe estadunidense. Resultado que veio apenas no final da partida, depois de um desempenho bastante questionável da equipe alviverde. O Verdão não jogou bem, tanto que o técnico Abel Ferreira admitiu erros e falhas que poderiam ter encerrado a participação do Palestra no Mundial. O treinador abriu o jogo em sua entrevista coletiva e revelou que chegou a dizer aos atletas que o desempenho não poderia ser pior. A redenção veio com a entrada de Paulinho e Maurício, que deram uma reconfigurada assertiva no poder ofensivo. Os dois gols que empataram a partida, que até então estava em 2-0 para a equipe de Messi, saíram dos pés da dupla. Paulinho, no entanto, ainda causa preocupação por conta da recuperação de lesão. Contudo, durante a coletiva, Abel abordou a situação do camisa 10 e falou sobre a substituição que salvou o Palmeiras e também abordou a situação de Flaco Lopes. Paulinho também entrou muito bem e eles jogaram no primeiro, Maurício jogou. Ainda bem que temos esses para recorrer quando alguns não entram tão bem. Flaco estava a pedir passagem e hoje não fez um jogo tão conseguido. Faz parte, se calhar alguns têm características para entrar com o adversário mais desgastados. Alguns conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros depois, iniciou o treinador. Se calhar Maurício, se entrasse de início, não conseguiria nos dar muitas coisas. Sorte a minha ter esses jogadores para poder refrescar. Qualidade do passe do Alan é espetacular. Entrou para a defesa direito, que queríamos ir à procura. Corremos esse risco. Sabemos a qualidade que ele tem. M poderia ter jogador e foi uma decisão minha. É mais um cão de caça e não um cão de guarda, explicou Abel. Agora, o Verdão, que terminou em primeiro de seu grupo, se prepara para encarar o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, repetindo o confronto que tem esquentado a rivalidade recente entre as equipes. Desta forma, o mata-mata acontece no sábado, horário de Brasília. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O Palmeiras pode contar com o Paulinho por mais tempo, porque ontem ficou claro que ele deu uma dinâmica diferente para o time. Bem-vindo ao Redação. Obrigado, Barreto. Bom dia, Brasil. Bom dia, João, Serginho. Bom dia, redação. Eu falo do bairro de Williamsburg, em Nova York. Isso aqui é o East River, né? O Rio East. É um bairro delicioso, né? Residencial. Manhattan está ali. A gente pega a ponte de Williamsburg e vem aqui para participar do programa. Barreto, é o seguinte... complementando as informações que o Serginho passou, eu vou contar a cronologia dos fatos envolvendo o Paulinho, né? Em dezembro, o Paulinho passou por uma cirurgia. Ele teve essa fratura por estresse na tíbia da perna direita e é de conhecimento público, a gente abordou isso várias vezes no Sport TV e o próprio Paulinho falou sobre o tema, que na reta final do ano passado ele jogou com infiltração, então ele não conseguia treinar. O principal problema dessa fratura, assim, para um atleta de futebol é a recuperação. Você joga, mas a recuperação ela é muito penosa, você não consegue ir a campo tão cedo no dia seguinte. Então o Paulinho fez essa cirurgia em dezembro, ele jogava à base de infiltração porque era a reta final de temporada, o Galo e ele toparam esse esquema e ele conseguiu jogar até o fim da Libertadores, embora sem jogar o que ele poderia, o que a gente sabe que ele joga. O Palmeiras, quando contratou o Paulinho, imaginava que a essa altura do campeonato, como bem disse o Serginho, né, a medicina... as coisas não reagem exatamente como... Você não consegue controlar as reações de um corpo humano a tudo que você faz. O Palmeiras imaginava já que a essa altura do campeonato o Paulinho pudesse estar 100%, estar sem limitação. E não é o que acontece. Eu contei em alguns programas que assim, o Eric Faria é um repórter que cheira notícia, né? O jogador passa pelo Eric e é impressionante como o jogador procura o Eric para dar notícia. Então, o Estevão, por exemplo, procurou o Eric para falar que o gramado do estádio Nova Jersey estava ruim e o Eric perguntou, e aí, Paulinho, como é que você está? O Paulinho falou, tô bem. Eu vou minimizar essa fala do Paulinho, porque a informação correta é que ele não está bem. O Abel tornou pública a informação de que ele só pode atuar 30 minutos, né? Para ser mais preciso, o Paulinho fez ontem o 14º jogo dele pelo Palmeiras e só em 3 ocasiões ele jogou mais do que 30 minutos, ontem foi uma delas. O que acontece com a situação do Paulinho? Aqui mesmo nos Estados Unidos, já teve dia em que ele não foi a campo. Ele ficou no hotel fazendo o trabalho específico, porque justamente ele entra em campo e dói muito nos dias seguintes, ele não consegue trabalhar. E é por isso que o Palmeiras dosa a minutagem dele, para poder tê-lo em mais jogos, ainda que por pouco tempo.
O Palmeiras entende que não é o momento de fazer aquilo que o Galo fez no ano passado, né? Não é uma reta final de temporada em que você precisa ir para o tudo ou nada com ele, aplicar uma infiltração para ele a campo que poderia até agravar esse estresse por fratura. Não está descartada, a primeira repórter a dar essa informação aqui no Sport TV foi a Gabriela Ribeiro, e eu perguntei para o Palmeiras me disse que não há uma confirmação sobre o que fazer. Se não há uma confirmação do que fazer, a informação da Gabriela está completamente confirmada, que não está descartada sequer uma próxima cirurgia. Então o Palmeiras está tateando com o Paulinho, é muito limitante para ele, porque quando ele entra, ele melhora o time, mas insisto, de 14 jogos que ele já fez com o Palmeiras, só em 3 ele atuou mais de 30 minutos. É uma situação limitante e vamos ver os próximos passos. O Palmeiras ainda não decidiu o que fazer com ele daqui para frente. A situação é essa, viu, Barreto? E é uma contratação importante para o Palmeiras, pensando já nessa temporada, né? Porque o Estevão vai embora. O Palmeiras precisa, né, encontrar um novo jeito de montar o seu time do meio para frente. E aí, mesmo que você não queira considerar que o Paulinho é o substituto imediato do Estevão, né? O Paulinho foi contratado para jogar no lugar do Estevão, mas na reconstrução desse sistema ofensivo, ele vai ser uma peça importante. Ele foi contratado para ser uma peça importante. E é muito difícil você tomar esse tipo de decisão, porque o jogador também quer jogar, né? O jogador, obviamente, ele quer atuar, mas ele quer cortar a dor dele, né? Ele quer poder jogar em alto nível. Isso só joga em alto nível por muito tempo, sem dor, né? Sem dor não, combatendo a dor, né? Combatendo a dor. A dor vai aparecer, você precisa minimizar, você é atleta profissional, resolver, né? Dor é algo né, que você convive. O problema é o seguinte, a temporada é longa. O Paulinho não foi contratado só para esse Mundial, ele foi contratado para tentar resolver o problema do Palmeiras no ataque e o resto do ano. E aí, se você começa a usar, de repente você vai perder mais tempo de Paulinho para o resto da temporada. Não, mas o Mundial não é importante? Poxa vida, como é, né? É duro. Nunca são fáceis. É isso. E o Paulinho não quer jogar o Mundial? Exato. Claro que quer, né? Claro que ele quer estar em campo agora, né? Enfim, realmente é complicado. A gente tem entrevista do próprio Paulinho, né? Depois do jogo, e justamente sobre a condição física dele. Vamos rodar. Primeiro, fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma hoje a buscar o resultado e assim a classificação. Nitidamente eu não tem como eu estar 100% fisicamente, porque até hoje eu só joguei um jogo de titular na temporada e esse jogo de alguma forma custou um pouco caro, o pós, sofri um pouco com dor. Ainda incomoda bastante, é uma lesão bem grave, bem incomum no futebol. Tá sendo bem difícil para mim. Mas os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. No segundo tempo, ali a gente que estava de fora observou o jogo e sabia o que tinha que ser feito. Isso aconteceu mesmo, né? Paulinho faz um gol e participa ativamente do outro. Ele que cruza, aí tem um rebote da defesa, o Maurício pega aquela pancada para empatar o jogo. Um jogo em que a gente não esperava, Rizek, que o Palmeiras passasse as dificuldades que passou. Olha, Barreto, eu tava com uma expectativa assim que não ia ser tão fácil, confesso, cara. Porque assim, a fase de grupos do Palmeiras não é boa, né? O Palmeiras vem de uma estreia contra o Porto, que eu acho que envelheceu mal, né? A gente viu o estádio do Porto nos jogos seguintes, e assim, ser superior ao Porto não quis dizer muita coisa. Depois o Palmeiras fez um primeiro tempo contra o Al-Ahly que não foi bom. Aí no segundo tempo conseguiu, graças a um gol contra, abrir os espaços. Vinha comendo pelas beiradas. E ontem fez apenas 20 minutos, 15 minutos bons. Depois tomou um gol de contra-ataque e viu muita dificuldade. Eu digo que eu não esperava porque o Tim Vickery, nosso colega de redação, ele sempre dizia uma frase, quando eu apresentava o programa, que eu roubei essa frase. Eu repito sem dar o crédito, agora eu dou o crédito. Que eu aprendi a jamais desconfiar do talento, né?
Então, quando tem um time que tem o Messi do outro lado, o Suárez do outro lado, eu acho que jogos como o de ontem, eles são capazes de rejuvenescer os gênios, né? Ah, mas o Suárez não tem joelho. Beleza, a gente viu o que o Suárez sem joelho pode fazer ontem, né? Ah, o Messi está com 37 anos. A gente viu que o mais genial jogador depois do Pelé é capaz de fazer com 37 anos, paradinho, quando ele pega a bola, tudo clareia. Então, somada a qualidade desses dois geniais jogadores e o futebol até aqui empacado do Palmeiras, eu vou dizer que o Palmeiras está empacado até aqui no Mundial, eu achava que não era tão simples. Eu vi gente debater, por exemplo, é jogo tranquilo, o Palmeiras tinha 6 pendurados, dá até para segurar um jogador ou outro, o Giai desses pendurados ficou no banco, não sei se foi por essa razão ou se foi por razões táticas. Eu acho assim, Copa do Mundo, cara, jogo eliminatório, com Messi e Suárez do outro lado, é jogo duro. Até porque um dos segredos dos brasileiros até o momento desse Mundial é que a gente chegou quietinho, né? A gente chegou bem devagar, desacreditado. Então não vamos agora a gente subir no salto quando a gente for enfrentar times da CONCACAF, quando o Fluminense for pegar um time sul-africano. O nosso segredo foi chegar calmo aqui, né? Devagar, com cautela. Então, assim, eu achava... Não que ia ser o sofrimento, claro, mas eu não achava que ia ser um passeio e acho que o Palmeiras, para enfrentar o Botafogo, vai ter que melhorar, inclusive. O Messi faz 38 anos hoje, né? Uma das manchetes ali fazia referência, né, a um presente antecipado de aniversário e Ontem tal. Tinha 37 no jogo, mas hoje está 38. Está completando hoje. Ele adaptou o jeito de jogar. Na verdade, assim, na seleção argentina, estou tentando comparar, né, o papel dele no Inter Miami com o papel da seleção argentina. A seleção argentina hoje, estranho dizer isso, mas já não precisa do Messi, né? Já faz 4-1 no Brasil, por exemplo, sem ele. Pois é, mas tem outra coisa, assim, eu acho que na seleção argentina, de uma certa forma, ele já estava mais ou menos nessa pegada, que é qual é a posição do Messi. Quando você pega esses mapas de calor, de movimentação, o Messi não para em lugar nenhum. Ele para aonde ele acha que é interessante. Pois é, mas na Argentina ele tem um time talentoso, mas competitivo, que dá suporte a ele. E que dá o suporte. Aí ele tem um time não talentoso que dá suporte. Não talentoso em termos, suporte tá? Eu não físico, acho. né? Tem muita gente que o Inter é muito ruim, coisa tal. Eu acho o Inter esse horror todo, né? Mas é um time, claro, que é abaixo. Estevão se deu bem ontem, né? Estevão trocou camisa com o Soares e com o Messi. Messi e Messinho, né? Messinho era o apelido do Estevão. E era uma das manchetes de ontem que a gente mostrou. E não era uma manchete de jornal brasileiro, não. Se não me engano, era de um jornal argentino, que falava que o jogo seria um encontro entre o Messi e o Messinho. Aliás, o pessoal do nosso Gato Mestre está preparando um levantamento e teve a gentileza de me adiantar que essa nota vai subir de hoje para amanhã. Mas eu já tenho aqui o levantamento. O Abel Ferreira fez menção ao Palmeiras ter um time jovem no Mundial, tá? Então, o que é essa lista aí? Eu vou ter que mostrar em duas partes assim, tá? Mas aqui você vai entender pela ordem. É um levantamento de times que entraram em campo para disputar a partida. Está sendo chamado aqui de time titular. Então, o time mais jovem a entrar em campo nesta edição da Copa do Mundo foi o RB Salzburg, que enfrentou o Pachuca. Por definição de conceito, né? Os times da Red Bull como é que você vai fazem isso. Isso. Mas assim, tem também o conceito aqui do nosso Gato Mestre. Como é que você vai fazer? Vai comparar o elenco tudo? Vai comparar todo mundo que jogou? Não, tá bom, tá perfeito. Porque os clubes como o Real Madrid levou um monte de garotos de 18 anos lá que nem... Vamos comparar o 11 inicial, tá? Então foi o do Salzburg contra o Pachuca. Segundo, PSG contra o Botafogo. Terceiro, City contra o Wydad Casablanca. Quarto, Real contra o Pachuca. Quinto, Juventus contra o Al-Ain. Sexto, Chelsea contra o Flamengo. Sétimo, Porto contra o próprio Palmeiras. E aí, o primeiro brasileiro, o primeiro não europeu que aparece na lista é o Palmeiras em 8º lugar, não é isso? 8º lugar o time do Palmeiras contra o Al-Ahly. Aí eu vou ali para a lista das idades para mostrar, ó, o time mais jovem, o Salzburg, era 22,67 de média de idade. O Palmeiras tem 26,45. O Palmeiras que enfrentou o Porto. Então, assim, essa entrevista do Abel acabou... Guimarães, olha, pertinho do Hard Rock Stadium. Gabi,
Estamos aqui ainda impressionados, que jogo duríssimo pro Palmeiras. O Inter Miami resolveu mostrar credenciais, Messi, Suárez, Busquets, todo mundo. Mas o Palmeiras está classificado, agora já pensa no Botafogo. A primeira missão foi cumprida, né, Gabi? Good morning, girl! Good morning, girl. Um abraço a você, Rê, para todos que estão ligados com a gente. What a crazy game aqui no Hard Rock Stadium, não é? Mais de 60 mil torcedores, um estádio belíssimo. Esses torcedores viram o Palmeiras fazer o pior jogo nesta Copa do Mundo de clubes até aqui. Inclusive, Rê, aqui dentro do estádio tem telões muito grandes pelos quais os torcedores e até os jogadores conseguiam observar os gols de Al-Ahly e Porto. Cada hora saía um gol. E conversando ali com os torcedores, havia até um medo no ar de repente, tudo dar errado, o Porto surpreender e o Palmeiras ficar fora da competição. Mas não foi isso que aconteceu, graças aos critérios de desempate e também a esse empate suado que o Palmeiras conseguiu contra o time do Messi e amigos. Até que esses amigos estão jogando bem, né? O Palmeiras não tem motivos para ficar feliz. O próprio técnico Abel Ferreira admitiu parcela da culpa por esse resultado, pela dificuldade que o time teve. E tem ainda preocupações relacionadas ao Murilo. Ele deixou o gramado no primeiro tempo, sentindo dores na coxa direita, precisou ser substituído e o Murilo vai ser reavaliado hoje, longe dessa terra que venta e faz calor, mas na verdade vai acontecer, vai ser avaliado lá em Greensboro, na Carolina do Norte, onde é o QG, a sede do Palmeiras. A gente tá de olho na situação do zagueiro, porque ao contrário do Aníbal Moreno, em que a gente falava, olha, é só um edema na coxa direita, inclusive a tendência é que ele volte sim para o jogo contra o Botafogo pelas oitavas de final. O Murilo não. O Murilo, ao que tudo indica, tem um problema mais sério. A própria imagem que a gente viu aqui, né, ao vivo mesmo, a maneira como ele sai do gramado, indica que o Murilo tem uma situação mais preocupante. Ele vai ser avaliado, mais tarde a equipe da Band também estará em Greensboro para trazer todas as atualizações, mas por hora, vamos relembrar esse jogo em que a gente viu o Messi lamentando o empate do Palmeiras e em que o Verdão sofreu muito, mas conseguiu escrever uma boa história. Terminou na liderança do seu grupo e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final. O duelo entre Palmeiras e Inter Miami teve tudo o que uma boa história precisa ter. Para começar, um protagonista aclamado pela crítica internacional. Esse dia mesmo o Messi falou que o Palmeiras é um grande time. Não é legal a gente hoje o Palmeiras e o time do Messi. É minha primeira vez vendo o Messi, então estou muito emocionado. Vamos, Messi! O roteiro também tem que ser envolvente, como foi assistir a cobrança de escanteio do Veiga, em que Gustavo Gomes testou, mas parou na defesa do Ustari. Depois, o próprio zagueiro perdeu a disputa de bola com Suárez, que encontrou Allende. Ele correu o campo todo e abriu o placar num belo contra-ataque. E aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. Mesmo com algumas tentativas de empatar, o início do roteiro expôs a fragilidade de alguns personagens do Palmeiras. Flávio Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. O Aníbal poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é não é um cão de caça, é um cão de guarda. A decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo. A história ainda entregou muita ação de Messi. O argentino deu passe para Suárez e o uruguaio saiu da marcação do Evangelista e do Fux para ampliar. Na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera, tenham a certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Às vezes, o roteiro pede a participação de novos personagens. Foi o que Abel Ferreira fez. Maurício no lugar do Veiga, Paulinho na vaga do Facundo Torres. Evangelista foi substituído por Vitor Roque e o Alan entrou no lugar do Rocha. Os ajustes fizeram efeito. Alan deu um passe de cinema para o Paulinho diminuir.
Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma hoje a buscar o resultado e assim a classificação. O ex-jogador do Galo hoje é coadjuvante no Palmeiras, mas teve noite de protagonista. Paulinho fez um cruzamento na área e na sobra, Maurício não desperdiçou. 2-2, nada óbvio. Eles estavam tendo muita posse de bola, porque é uma equipe que tem muita qualidade. Se você deixar eles com espaço e com a posse de bola, eles ficam muito confortáveis. Então ele acabou ajustando essas questões e também um pouco da questão com a bola, de estar bem posicionada. A gente sabia que a equipe deles é uma equipe que fica muito com as linhas muito próximas e tem um espaço na profundidade muito grande para poder fazer esses movimentos de ruptura. O importante é que o equipo pudo competir à altura de lo que es este Mundial de Clubes. A pesar de clasificar, creo que dejamos una buena imagen competitiva. Com o empate na raça, o Palmeiras não apenas confirmou a permanência na competição, como também garantiu a liderança do Grupo A. A parte 2 dessa história agora será nas oitavas de final, contra um adversário já muito conhecido. Eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras, como vai ser difícil para o Botafogo também. São duas grandes equipes, vale também, acho que é importante a gente destacar o que o futebol brasileiro tem feito aqui. Então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol, mas óbvio que quem não passar já sabe que vai ser pressão. O duelo no Hard Rock também teve um quê de noite de autógrafos. Tietado, Messi trocou camisa com Estevão, chamado de Messinho quando criança. É incrível, cara. Um cara que você joga no videogame com ele e você tá trocando camisa com o cara, tá dividindo o campo com ele, é uma sensação incrível. Ele deu uma piscada pra mim, eu tremei as pernas. O encontro com um dos maiores jogadores do mundo resultou numa boa, mas assustadora história para o Palmeiras. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. E aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória, era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de ir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este. E ficou assim, né, Abel Ferreira? Palmeiras em primeiro, no Grupo A, com 5 pontos. O Inter Miami também tem a mesma pontuação, mas os critérios é o segundo. Porto e Al Ahly eliminados. Aliás, fizeram um jogo bipolar, 4-4, maluco. Se a gente pensar, foram 12 gols em 2 jogos. É loucura, gente. 12 gols em 2 jogos. Bom, fato é que eu tenho que dizer para todo mundo que acompanha o Jogo Aberto com constância, com frequência, que os secadores se deram mal neste programa. Não adiantou. A nossa hora vai chegar. Esse é o calendário do Palmeiras na competição. Ele tá no Grupo A. 3 taca. O Palmeiras não... Taca. Nossa, tem o time acostumado com o Mundial. Que é o Cadê o Corinthians, né? E o São Paulo? Não vai jogar? Em todos os mundiais aí. Olha a pergunta, esse grupo não é um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. O Palmeiras tá empolgado. Antes, Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Eu quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? É o passaporte pro Edu ir lá visitar o Palmeiras. É meu Mickey. Pelo menos eu vou e você vai ficar. Vai ficar aqui no controle remoto, rapaz. Avante palestra. E eu vou te falar, o Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. O Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Né, e graças a Deus deu tudo certo. O palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Quais são os 2 times desse grupo para vocês que classificam? Boa pergunta. Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras passa em primeiro.
A minha torcida não é nem aqui análise de futebol, é para que Palmeiras e Inter Miami sigam nesse grupo. Eu fico todo contente nisso. Palmeiras e Porto passa. Palmeiras e Al-Ahly. Para mim ainda Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al-Ahly e Porto. Palmeiras e Al-Ahly. Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. O Palmeiras vai ser o lanterna do grupo. Pode escrever. E o Corinthians? Lanterna do grupo. Passamos em primeiro, mais uns cofres para o clube. Olha, várias conclusões, acertamos bastante aqui, não é? Agora, claro, essa coisa de secar é tradicional, é o DNA, a alma do programa, não adianta. Então vamos continuar nesse ritmo, gostem ou não. E nesse caso, o secador não atingiu o Palmeiras. Pelo contrário, Edu, o Verdão foi lá, conseguiu essa primeira colocação, até uma pontuação apertada, não foi aquele grupo em que alguém sobrou e Messi, Suárez resolveram aparecer na reta final. Mas o Palmeiras agora tem o Botafogo e não dá para alegar desconhecimento. Já foi eliminado no ano passado pelo Botafogo da Libertadores. É uma espécie de revanche agora. Já pensou no Mundial? Renata, não adiantou eles secarem, né? Não adiantou mais uma vez. Claro, uma hora eles vão acertar. Mas eles vão continuar secando, fique tranquilo. Vai demorar ainda. Não se surpreenda. Mas o que me deixou preocupado ontem foi a postura do Palmeiras, né? A gente, há muito tempo eu não via o Palmeiras jogar tão mal como jogou, sabe, Renato? Nossa, que desânimo, tá classificado, a gente passou. tem que ser realista. Eu acho que o mais importante, é claro, conseguiu um empate nos minutos finais ali, os jogadores lutaram até o final e conseguiu. Isso é uma marca também do Abel, a gente tem que ressaltar isso, a questão da resiliência, de acreditar até o final e de brigar. Mas eu vi que ontem a questão, até parte técnica, passe errando, domínio, postura dentro do campo também, isso me preocupou bastante. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma tranquilidade, porque conhecendo o trabalho ali do Palmeiras, a questão interna, eu com certeza vai ser muito cobrado sobre isso. O Abel vai exigir muito mais dos atletas e para que o próximo jogo contra o Botafogo não aconteça esses erros que aconteceram nesse jogo. Ô, Rona, você gostou da postura do Botafogo diante do Atlético de Madrid? A postura, assim, gostar não gostei, porque eu acho que eu esperava mais. Eu esperava um time um pouco mais aguerrido, um pouco mais. Eles estavam muito encostados no John. Jogou com o regulamento embaixo do braço, ponto. Sim, mas aí ficar dentro da área, perto do goleiro, eu acho que fica mais assim. Você respira mais quando essa bola não fica tanto tempo ali perto da defesa, quando você consegue colocar o adversário um pouco mais no meio de campo, e o Botafogo não conseguiu. Mas é por isso que eu pergunto, o Palmeiras realmente não fez um bom jogo, todo mundo viu, depois ainda conseguiu recuperar, empatar a partida, mas nem o Botafogo também fez algo primoroso diante do Atlético de Madrid, que precisava do resultado, o Botafogo não. Então, será que tem vantagem para esse confronto de final de semana das oitavas? Vantagem? É. Assim, na competição, quem sofreu mais e quem teve um discernimento diferente foi o Botafogo. Porque o Botafogo surpreendeu todo mundo. Na primeira vitória. Grupo muito difícil. Agora, o Palmeiras, a gente esperava mais. Porque você esperava no primeiro tempo um Palmeiras diferente. Porque teve tempo de estudar o time do Messi. Que vem cá, o time do Messi é mais um ano só, né? Acho que é mais um ano só o time do Messi. Vai ter que começar também a mexer no time do Messi lá, porque senão vai cansar ali. Tem gente que já não consegue correr mais, ainda mais no calor que estava. Agora a gente esperava mais. Mas o Abel recuperou no segundo tempo. Com as mudanças que fez com os jogadores. Deixou o Paulinho mais à frente, com o problema que ele tem de muscular, essa coisa toda. Não deixou ele ali desgastando no meio de campo. Ele falou para ele, ficar lá dentro da área. Então tem uma coisa boa do Abel. Mas nessa competição aí, ela não aceita desaforo não, hein? Agora só o mais erro um jogo, que tiver, mata. vai vir embora. E já tá na hora do Palmeiras vir embora. Olha! Presta atenção. Tia Leila já tá enchendo. A mamãe Leila quer Não, vai fazer ser um jogo interessante pra que ele. de novo teremos John Textor versus Leila Pereira. Eles se enfrentam toda hora, não conseguem fugir um do outro. Cicinho, tem um detalhe, ontem no segundo tempo, pode ser que o aspecto físico tenha pesado pro Inter Miami, jogadores com mais idade, mas o Palmeiras melhorou com as entradas do Maurício, o Alan, Paulinho principalmente, porque eles trouxeram uma espécie de frescor para a partida, conseguiram correr mais, reter mais a bola. O Palmeiras parece que se organizou e conseguiu pelo menos empatar. Acho que fica como lição isso para a próxima partida. Qualquer vacilo nessa Copa do Mundo é fatal. E que lição que o Palmeiras tem que tirar desse jogo, né? Principalmente no quesito empenho para você, quando você está sem a bola.
O Palmeiras, o que chama a atenção no time, o que tem chamado a atenção no time do Palmeiras do Abel, sem a bola, é um time totalmente organizado defensivamente, comprometido desde o ataque ali até o sistema defensivo. E ontem nós não vimos isso, nós vimos com as mudanças, a entrada desses jogadores, Paulinho e Maurício, com a bola, sim, muita qualidade, mas sem a bola também aquela morosidade. A equipe do tinha Inter sofrido Miami, gol ainda. exatamente, a equipe do Inter Miami jogando de qualquer jeito. Então, assim, o Palmeiras, acredito que não vai jogar mal como jogou esse jogo, mas enfrenta também um Botafogo com muito mais qualidade do que o Inter de Miami. Então, o Palmeiras vai precisar muito mais. Esse foi um grupo bem diferente, porque o Porto já começou decepcionando, está eliminado. O Al-Ahly até tentou alguma coisa, mas não foi suficiente. Fato é que eles se despedem da competição com um movimentado 4-4 no placar, que eliminou as duas equipes. Técnico do PSG, Luiz Henrique tomou uma decisão envolvendo a contratação de Richard Rios, considerado um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro na atualidade. O colombiano, inclusive, vem sendo um dos destaques do Palmeiras neste Mundial de Clubes. Até por isso, o atleta entrou no radar de alguns dos maiores times do futebol europeu, sendo o PSG um dos mais especulados. Inclusive, a tendência é de que o time parisiense, que recebeu o aval de Luiz Henrique, avance em busca da contratação. Isso porque, de acordo com o Telemundo Deportes, o PSG está disposto a pagar 30 milhões de euros para tirar o colombiano do Palmeiras após a disputa do Mundial. Na atual cotação da moeda, a quantia se aproxima da casa dos 200 milhões de reais. Além de Luiz Henrique, Luiz Campos, que é consultor do clube francês, também teria dado o sim para a contratação acontecer. Fato é que o PSG não é o único interessado, mas o grande momento vivido pela equipe pode ser um fator a mais para convencer o atleta. Richard Rios está com 25 anos de idade e defende as cores do Palmeiras desde 2023. Nesta temporada, o colombiano disputou 32 jogos sob o comando de Abel Ferreira, tendo contribuído com 4 gols marcados e uma assistência distribuída. Revelado pelo Flamengo, o meio-campista não recebeu tantas oportunidades no rubro-negro, tendo deixado o clube depois de apenas 7 jogos pelo time principal. Posteriormente, Richard Rios ainda somou passagens por Mazatlán e Guarani. Porém, isso será assunto depois do Mundial. Ainda nesta edição do torneio, o colombiano pode enfrentar o próprio PSG. Caso o Palmeiras passe em primeiro e o time francês em segundo, este será o confronto das oitavas. O inverso também dará a mesma partida. Fato é que, com a derrota para o Botafogo, o PSG se complicou na busca pela liderança do grupo. Caso o Glorioso pontue diante do Atlético de Madrid, o time francês, que pode perder Donnarumma após o Mundial, só terá a possibilidade de avançar na segunda posição. E você, torcedor, o que acha da situação de Richard Rios? Deixe sua opinião nos comentários.